Eu sou o Célio Pires, tenho 45 anos de idade, portanto construo instrumentos musicais, nomeadamente gaitas de fole, a partir dos 16 anos, foi quando comecei a tentar construir. Foi um percurso difícil e paulatino, muito lento, porque nunca tive um mestre, portanto eu aprendi tudo à minha conta. Desde 2006 construí esta oficina, depois desenvolvi outro tipo de construção também, nomeadamente flautas de tamborileiro, sanfonas, organísticos e charamelas. Para começarmos então a construir uma gaita de foles, para além de termos que cortar a madeira, portanto, num quarto minguante de dezembro a janeiro, depois temos que a deixar secar durante pelo menos 5 a 7 anos e depois a primeira coisa então será serrar aqui a madeira para ela ficar capaz de ser trabalhada nos tornos. As madeiras que normalmente eu trabalho, temos madeiras autóctones e madeiras que vêm de fora. As madeiras autóctones são o anguelgue, que é o nosso ácer selvagem, são a urze, são a azinheira e pode ser outras como o freixo, embora eu no freixo não trabalho muito. Em relação a madeiras exóticas, eu normalmente trabalho sempre com pau preto moçambicano, porque é a melhor madeira para instrumentos de sopro. Pronto, então vamos começar por serrar aqui o pau, a madeira, e depois levámo-la para o torno. Temos então o pau já quadrado e portanto agora capaz de ser cilindrado, que é a primeira tarefa que vamos fazer no torno mecânico, para depois posteriormente procedermos à furação e depois ao torneamento. Nesta tarefa colocamos então o pau quadrado, depois devido à serra, e agora vamos cilindrá-lo, torná-lo basicamente redondo, para ele poder encaixar aqui na bucha para posteriormente ser furado. Pronto, vamos então. A próxima tarefa será proceder à furação da peça. Ela já está cilíndrica, já entrou aqui na bucha para poder ser trabalhada e portanto agora vamos furá-la utilizando para isso uma broca canhão. Uma broca canhão que é exatamente esta broca. Basicamente a broca canhão o que é que vai fazer? Vai ser injetado ar nesta mangueira. Ele vai entrar por dentro da broca e vai sair aqui por esta espécie de V que ela tem. Fazendo assim com que nunca haja tensão dentro da madeira porque não aquece, devido ao arrefecimento do ar e também à rápida saída do serrim. E depois, como ela tem ponta dura, do metal muito duro e descentrada, vai fazer com que o furo fique centrado, que é o que nos interessa fundamentalmente, é um furo limpo e centrado. Vamos fazer primeiro a cama aqui para ela depois encaixar e depois procedemos à furação então. Pronto, temos então a cama feita e agora vamos furá-lo. Antigamente esta tarefa era uma tarefa bastante difícil porque não havendo máquinas que a pudessem executar, tinha que ser tudo feito à mão, basicamente. Pronto, vamos então proceder à furação da peça. Está tudo já ajustado e agora ligamos a máquina e ela vai fazer a furação.
Pronto, temos então a peça furada. Agora aqui, se o instrumento levar anilhas, se a pessoa que o quiser levar anilhas, tínhamos que colocar uma anilha numa das pontas. Portanto, punha-se aqui e esta anilha encaixaria numa das pontas. Basicamente, ficaria isto. Esta já tem a anilha aqui, portanto, e ficaria assim, não é? Findo este trabalho, iríamos para aqui ao torno para tornear a peça e terminá-la, poli-la. Pronto, terminada então a furação da peça, vamos torneá-la pela parte exterior. Então ela vem para este torno tem duas possibilidades, podemos tornear manualmente ou pode funcionar com um copiador. Tem aqui em baixo este molde, por exemplo, se fosse uma ponteira, punhamos a máquina a funcionar com o copiador e ela faz exatamente o que aqui está em baixo. Neste caso vamos tornear esta peça, que seria uma peça do ronco fole, portanto uma bucha do fole para o ronco, e vamos torneá-la então à mão. Pronto, viemos então a tornear a peça por fora para ela ficar bonitinha, que é para depois posteriormente ser ou encerada ou envernizada com goma laca, e depois esperar 8 dias até que o verniz cristalize bem, ou então iríamos aplicar uma cera, portanto de abelha, conforme a pessoa quiser. Este processo repete-se todas as vezes que são necessárias, nomeadamente 9, porque são o número de peças que o instrumento pelo qual o instrumento é composto, 9 peças de madeira, portanto teríamos que fazer isto 9 vezes. Aqui na oficina, trabalhando, sei lá, em média 8 horas por dia, demorará cerca de uma semana. É evidente que depois temos que esperar o tempo necessário para os vernizes secarem e, portanto, nunca teremos uma gaita numa semana, a menos que leve cera. Se levar cera, assim, isso é possível. Torneámos então a peça. Agora isto teria que ser encerado ou envernizado e depois viria a ocupar o lugar desta aqui. Se fosse num fole, se estivéssemos a montar uma gaita nova, viria a ser amarrada aqui para depois o ronco encaixar nesta peça. Pronto. A gaita de foles então compõe-se de 2 tubos sonoros, que é o ronco, constituído pela ombreira, porque pousa no ombro, pela intermeia e pelo bordão. O ronco faz uma nota pedal 2 oitavas abaixo da tónica da ponteira. Portanto faz aquele som grave, sempre a acompanhar a ponteira. A função dele também não só tem a ver com o acompanhamento, mas serve como afinador do instrumento. Não há melhor afinador do que o ronco, mesmo os eletrónicos não são tão bons como este. Depois temos o soprete, que é esta parte, que é por onde sopramos para encher o fole. Temos o fole propriamente dito, neste caso, que é de uma pele de um cabrito, como sempre se fez. Este material pode ser sintético atualmente, mas também pode ser como antigamente, portanto em pele de cabrito. E depois temos a ponteira, que é aquela que descreve a melodia. Portanto, tem aqui os buracos de digitação e nós aqui descrevemos a melodia. Pronto, como é que funciona o instrumento? Pousa sobre o ombro esquerdo se formos dextros, se formos sinextros será o contrário, e insuflamos o fole através do soprete e a gaita começa a soar. Primeiro aparece o ronco a tocar e depois vem a ponteira. Descrevemos a melodia. Normalmente, na atualidade, como disse, este material é sintético, embora haja quem também ainda prefira o natural, o fole natural.
só que preferem com o pelo para fora. Seria então um couro de cabrito, assim, neste estilo. Pronto. Ele tem aqui o pescoço, uma pata e a outra, da frente, dianteiras. Aqui iria amarrada a bucha da ponteira, aqui a bucha do ronco, aqui a bucha do soprete, atrás ata-se e temos o fole. Depois a afinação mais pormenorizada tem a ver aqui com o encurtamento ou alongamento destas duas peças. Quanto mais encurtarmos, mais agudo será o som, quanto mais alongarmos, mais grave será o som. Mas isso quem o vai definir vai ser o tubo melódico, vai ser a ponteira, nomeadamente a nota tónica, que será esta. Nas flautas escolares é tudo tapado, nas ponteiras de gaitas de fole é com o primeiro buraco aberto. Portanto, esta é a tónica do instrumento e depois vamos afinar o ronco por esta tónica. Neste caso temos o ronco agudo, porque eu tive que levantar, portanto, este dedo para ir buscar a sonoridade certa, e tendo que levantar significa que ele está agudo, temos que o pôr grave, então temos que o alongar um pouco. Vamos alongar um pouco. Ainda está, temos que continuar então. Mais um toquezinho, quase nada. Já foi um pouco demais, portanto, ele está aqui a afinação já. Temos a gaita afinada. Basicamente foi a necessidade, porque estávamos num tempo em que os instrumentos eram muito rudimentares e principalmente eram construídos para os turistas. Foi na altura em que abriu a barragem em Miranda, portanto as fronteiras começaram a abrir, começaram a vir espanhóis e as pessoas preocuparam-se muito em embelezar os instrumentos por fora, sem grande rigor na sua construção pela parte interior, que no fundo é o que interessa, não é? E portanto, à falta desses bons instrumentos, comecei então a dedicar-me à construção. Fundamental foi estudar em Braga num colégio onde tinha 3 disciplinas musicais e isso ajudou-me depois imenso na construção mais tarde. Depois, quando regressei à terra, aos 16 anos, comecei as primeiras tentativas. Evidentemente que eram coisas muito simples ainda, mas ninguém me ensinou. Paulatinamente lá consegui evoluir e chegar a instrumentos satisfatórios, não é? Atualmente já levo mais de 600 gaitas construídas, nunca ninguém construiu tantas gaitas mirandesas principalmente como eu. Tenho gaitas espalhadas por esse mundo fora e isso é que é importante. Vemos miúdos atualmente a tocarem 20 ou 30 com as mesmas gaitas construídas, saídas da minha oficina, e isso é que interessa. A gaita de foles é um instrumento que define, se algum instrumento define a terra de Miranda, seria a gaita de foles mirandesa, não há dúvida. Porque é um microfenómeno, quer dizer, nem sequer podemos falar numa gaita de Trás-os-Montes, porque ela evoluiu numa pequena região, no Planalto Mirandês. E é por isso, exatamente por isso que se chama gaita mirandesa, não é? Porque evoluiu na terra de Miranda. Um dia mais tarde gostaria que alguém aprendesse a construir estes instrumentos e que fosse um mirandês, porque seria para mim fantástico que a coisa continuasse
em Terras de Miranda e, portanto, que tivéssemos um bom construtor ou 2 ou 3 bons construtores de gaitas de fogo, principalmente mirandesas, aqui nas Terras de Miranda. Agora, as flautas de tamborileiro são estas. É um instrumento que quem o vê parece um instrumento simples, mas é de uma complexidade bastante grande, porque nós, com apenas 3 orifícios de digitação, que só tem 3, um para o polegar, outro para o indicador, outro para o médio, temos que ter aqui pelo menos 12 notas. Então, ela torna-se complexa, principalmente aqui no bisel. É a parte mais difícil das flautas. Pronto. É um instrumento que eu não gosto muito de construir, construo mais por necessidade do que por outra coisa, porque me parece a mim que não devia levar tanto tempo como leva. O que é certo é que esta flauta leva mais tempo do que fazer uma ponteira da gaita. Temos aqui várias ou algumas tonalidades, tem a ver basicamente com o comprimento e o diâmetro. Pronto, aqui uma mais pequena. Estas tonalidades foram desenvolvidas por mim porque as necessito para mim para tocar no meu grupo, e então eu fui desenvolvendo estas tonalidades. Temos aqui, por exemplo, desde o si bemol, dó, fá, sol agudo, pronto, e existem mais algumas que não estão aqui agora. Como é que isto funciona? Funciona por harmónicos, ou seja, como não podia deixar de ser, porque senão só tínhamos 3 notas ou 4, não é? Portanto, a mesma nota. E então, é um instrumento muito característico aqui da zona de fronteira, principalmente. Era utilizado pelos pastores. Basicamente, naquele tempo toda a gente era pastor, não é? Se formos a ver. É, por exemplo, uma mais aguda. E estes instrumentos, por norma, são acompanhados ou por um saltério, mas, mormente, por um tambor, por um tamboril. Aquilo que se chama um tamboril, ou um tambor, pronto. Temos então aqui o tambor. Acaba por ser um instrumento também polifónico como a gaita, porque não tendo o ronco tem um tambor. Pronto, e tendo o tambor nós conseguimos então fazer aqui a polifonia. Para um dextro deve-se tocar a flauta com a sinextra e o tambor com a direita, e vice-versa. Se for um canhoto é o contrário, não é? Pronto, podemos tocar uma mais aguda.
Depois, outra curiosidade nas flautas, que é uma flauta de osso, ou seja, construída com o osso da asa do abutre. O abutre morre, não vamos estar a matar os bichos, como é evidente, e depois aproveita-se o osso para fazer uma flauta destas. A sanfona é um instrumento que me despertou muita curiosidade logo desde os meus 17 ou 18 anos. A primeira que vi, fiquei bastante fascinado com o instrumento e disse, eu um dia vou ter que conseguir construir uma coisa destas. Há cerca de 10, 12 anos construí a primeira. Pronto, não tinha grande noção do que era fazer instrumentos de cordas, mas o que é certo é que foi a partir dessa que eu depois fui desenvolvendo. O que é que acontece com as sanfonas? As sanfonas foram muito utilizadas na nossa zona, portanto há relatos de 1900 e qualquer coisa, muito pouco, 1900 e muito pouco, em que na zona de Vinhais havia um sanfonineiro que tocava nas feiras ainda, e portanto para além depois também de nas igrejas termos esculpido em granito vários sanfonineiros, e nos presépios do Machado de Castro, que em quase todos aparecem sanfonineiros a tocar sanfona, para além de gaiteiros também, e tamborileiros. E a sanfona é evidente que foi um instrumento que se usou bastante. Foi um instrumento muito utilizado na corte, depois passa a cair em desuso porque apareceu o violino e outros instrumentos, e a sanfona é relegada então para os pedintes e para os feirantes, para os cegos e tal. E atualmente tem-se recuperado bastante, principalmente na Galiza, na França, e nós também estamos a fazer o mesmo processo. Pronto. Ora bem, o que é que acontece com a sanfona? A sanfona é então um instrumento de cordas, ou seja, tem que se fazer uma caixa acústica, como uma guitarra ou como um violino. Normalmente as madeiras que eu uso são madeiras regionais, por exemplo, cerejeira ou nogueira, mais ainda. Na parte superior pinho aberto, depois leva uma roda aqui a meio, mais ou menos. Esta roda vai ser responsável por friccionar as cordas, como já vamos ver ali numa terminada. Depois leva um estojo aqui em cima, pelo qual passam as cordas cantoras, são aquelas que descrevem a melodia através de um teclado, e por fora desse estojo passam os bordões, que são cordas como se fosse o bordão da gaita de foles, cordas com som contínuo e grave, não é? Isto é bastante difícil porque tem muitas pecinhas pequeninas e leva muito tempo a construir, mas é um instrumento que dá gosto de fazê-lo, porque no fim vemos que se trata não só de um instrumento musical, mas de algo para já pouco comum, quase não se vê este instrumento, e depois a sonoridade é fantástica. Este aqui temos a sanfona então com o teclado já montado, as paredes, aliás, só ainda, não é? Está a meio fazer. Agora aqui nestas janelas entrariam as teclas, entrariam aqui assim as teclas, daqui, portanto, mais ou menos assim. Esta ainda não está ajustada, pronto, mas era isto. Era isto assim. Vou entrar aqui. E agora faríamos todas as teclas para ela poder tocar. Depois as cordas cantoras passam aqui nesta zona. E como nessa já não é possível,
mostramos aqui como é que isto funciona. Pronto, as cordas passam aqui, tem estas espadinhas que são chamados tempereiros, que batem nas cordas e descrevem a melodia. Ora bem, como isto se toca sempre nesta posição, as teclas não precisam molas, com o próprio peso caem, não é? Pronto. Os bordões passam por fora do estojo e fazem a tal nota pedal. Depois tem outra curiosidade deste instrumento, é que tem outro bordão, pode ser um ou dois, que fazem o ritmo. Nós podemos fazer ritmo com esta corda, ou seja, tem um cavalete móvel, que é este cavalete, que é móvel, e ao dar aqui espécie de golpes na manivela, ele vai fazendo o ritmo. Eu já vou mostrar como é que funciona então. Pronto, pode-se tocar de pé ou sentado. Temos então a roda, e a roda fricciona as cordas, como se fosse o arco, só com som contínuo, por isso ela é tão parecida com a gaita de foles, ou seja, o saco, o fole da gaita mantém o som contínuo, o ar continuamente, e aqui a roda faz o mesmo efeito. Agora sem o ritmo, pomos isto no descanso. Se quisermos, por exemplo, outra tonalidade, acionamos outro bordão. Aqui basicamente estão as ferramentas, nomeadamente as brocas. As brocas que fazem os furos, principalmente das ponteiras, das gaitas de fole, da charamela, das flautas, e é isso. Pronto. O que é que acontece? Uma coisa muito interessante e que vocês não vão ver em mais nenhuma oficina, pelo menos portuguesas, que é uma broca com mais de 150 anos. Pronto, esta é uma broca que me foi dada por um herdeiro do Sr. Manuel Pires, que era um torneiro que eu nunca conheci, daqui de Constantino, e repare-se que ele fez esta broca com 4 esquinas, o ferro com 4 esquinas, cônico. Nota-se aqui a colagem, portanto a martelo, não é? Na forja, feito na forja, e esta broca, parece uma coisa rudimentar, mas uma coisa é certa, como tem as 4 esquinas, o furo, o cone da ponteira, saía sempre igual. Cortava muito devagar e muito pouco, mas saía sempre igual. Agora,
também gostava de explicar outra coisa, que é, quando apareceu a era da eletricidade, as brocas passaram a ser estas, ou seja, com duas folhas de corte. Uma folha de corte, outra folha de corte. Muito mais simples, fáceis de fazer, com uma rebarbadora, só que isto tem um problema, corta muito, só como não tem estabilidade, se algum dia virem algumas gaitas dos anos 80 e até 90, podem constatar que o cone é pentagonal, tem 5 esquinas, e é por causa exatamente de utilizar esta broca, não tem estabilidade, ou seja, para fazer duas ponteiras iguais é muitíssimo difícil, enquanto que esta, muito mais antiga, faz facilmente várias ponteiras iguais. E é por isso que se verifica que há instrumentos antigos muito superiores aos instrumentos construídos nessa altura que eu vos disse. Pronto. Atualmente, estas brocas passaram a ser assim. Basicamente temos um cone, como este que está aqui, feito no torno, não é? Um cone de aço. Deste cone de aço é fresado metade sai fora, e depois fica com duas folhas de corte, embora só corte com uma. Se rodarmos para aquele lado, corta com este. Se rodarmos para este, corta com este. Isto permite estabilidade total, porque o cone que ela vai abrindo, ela vai sempre assente. Ou seja, permite que os instrumentos saiam todos iguais. O que é fundamental hoje em dia, porque as pessoas querem tocar em conjunto. Isto no que toca então às ponteiras de gaitas de fole. Temos assegurado aqui, ou a minha oficina está assegurada, vários modelos de gaitas, porque para cada gaita mirandesa tive que construir uma ferramenta, porque os cones são todos diferentes, embora com semelhanças, mas todos diferentes. Esta aqui que eu vos mostrei é a gaita padronizada, portanto é a broca que mais trabalha na oficina. Pronto. Outro tipo de brocas para flautas, por exemplo, flautas de tamboril são estas, que também são cônicas, mas muito menos, com muito menos grau, não é? E estão feitas do mesmo modo. Para a charamela, para além de uma broca igual àquela, é necessário depois fazer a campânula do fundo, e então tive que construir esta broca em aço, que também me deu bastante trabalho, como é evidente, para poder fazer a campânula no fundo. Inspirei-me num clarinete para fazer isto, embora não seja bem igual, mas inspirei-me nela. E pronto, e é isso.